Centro de Instrução de Guerra na Selva, CIGS. O Centro de Instrução de Guerra na Selva, conhecido como CIGS, foi criado com o Decreto Presidencial número 53.649, de 2 de março de 1964, tendo como seu primeiro comandante o então Major de Artilharia Jorge Teixeira de Oliveira, o Teixeirão. Em outubro de 1970, passou a designar-se Centro de Operações na Selva e Ações de Comandos, conhecido como COSAC, com a missão de ministrar além dos cursos de operações da selva e de ações de comandos. Foi em 1978 que houve outra reformulação, deixou de ministrar o curso de ações de comandos e retornou à sua antiga designação, passando a ser subordinado ao Comando Militar da Amazônia em setembro de 1982. A missão do CIGS é especializar militares para o combate na selva, realizando pesquisas e experimentações doutrinárias para a defesa e proteção da Amazônia. Apesar da criação em 1964, a primeira turma de guerreiros de selva funcionou no ano de 1966, após Teixeirão e sua equipe de militares serem enviados ao Panamá para realizarem um curso a fim de capacitar o núcleo inicial de recursos humanos brasileiros que formaria o corpo docente de guerra na selva. Tornaram-se os primeiros Jungle Experts brasileiros no Jungle Operation Training Center. No início, os cursos eram ministrados em duas categorias, para oficiais e para subtenentes e sargentos. A partir de outubro de 1969, passou a ser de 3 frentes: a categoria A para oficiais superiores, a categoria B para capitães e tenentes e a categoria C para subtenentes e sargentos. Segundo o site do governo brasileiro, cada turma é composta por 100 pessoas que durante 7 a 10 semanas desenvolvem habilidades de natação, tiro, comando, sobrevivência e orientação. Eles passam por vulnerabilidades como calor, estresse, privação do sono e doenças, por exemplo, a malária. O treinamento do Centro de Instrução de Guerra na Selva ocorre em área de mata fechada da floresta amazônica, onde o Exército tem 7 bases espalhadas. O curso já registrou mortes entre os alunos e foi investigado pelo Ministério Público Federal por cárcere privado e abusos. Para ingresso no CIGS, os candidatos no âmbito das Forças Armadas, por serem selecionados no universo daqueles militares que servem na região amazônica, devem possuir conhecimentos sobre sobrevivência na selva e adaptação orgânica a este ambiente operacional. Essas condições devem ser alcançadas por ocasião dos estágios de adaptação à vida na selva das guarnições do Comando Militar da Amazônia, o CMA, Comando Militar do Norte, CMN, e demais organizações militares, com características de selva, antes da apresentação efetiva do candidato no Centro de Instrução de Guerra na Selva. Os candidatos do padrão A, B e C passam por exames de aptidão física rigorosos, divididos em 3 dias consecutivos e de diferentes formas, sendo eles: no primeiro dia, durante o período da manhã, corrida de 8 km em 40 minutos para homens e 1 hora para mulheres, flexão na barra com 10 repetições para homens e suspensão na barra por 28 segundos para mulheres, abdominal supra com 68 repetições para homens e 59 para mulheres. Logo no período da tarde, é seguido de nado submerso por 10 metros para homens e para mulheres. No segundo dia, no período da manhã, subida na corda vertical percorrendo 4 metros sem auxílio dos pés para homens e com auxílio dos pés para mulheres. Pista de pentáculo militar perfazendo 6 minutos e 30 segundos para homens e 9 minutos para mulheres. Já no período da tarde, a natação utilitária de 400 metros em 20 minutos para homens e 25 minutos para mulheres. Flutuação com fuzil com tempo de 10 minutos para homens e para mulheres. No último dia, no período da manhã, há uma marcha de 15 km com fardamento e equipamento próprios de 15 kg e tempo de 3 horas para homens e 13 kg e tempo de 3 horas e 30 minutos para mulheres. Após os testes físicos necessários e condicionantes,
Seguem-se os testes de inspeção de saúde, realizado pela Junta de Inspeção de Saúde de Guarnição, conhecido como JISG. Hoje não é necessária a inspeção de saúde em Manaus. Após a aprovação do candidato nas etapas anteriores, os mesmos seguem para a preparação intelectual com alguns assuntos já transmitidos nas escolas de formação e aperfeiçoamento do Exército e nos estágios de adaptação à selva. Sendo assim, deve ser do conhecimento dos alunos. Algumas disciplinas são vida na selva, técnicas de deslocamentos especiais, operações e o estudo de legislação. A capacitação é destinada a militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, além de policiais, bombeiros e convidados estrangeiros. Ao longo de seus 53 anos de existência, o SIGS especializou 6.165 combatentes de selva, sendo 519 de nações amigas. Entretanto, a maior parte dos alunos do curso é do Exército. Neste ano, o Exército Brasileiro ofereceu um curso na selva para as Forças Armadas Americanas. A operação faz parte do projeto Amazon Log, um exercício militar inspirado numa atividade da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, realizada em 2015, da qual o Brasil foi um dos observadores. O convite irritou militares e políticos, principalmente a ala nacionalista. A região é considerada estratégica do ponto de vista dos interesses nacionais por concentrar a maior biodiversidade do planeta e ser fonte de recursos hídricos e reservas minerais. A proximidade irritou especialmente os oficiais da reserva. Oficialmente, o Exército Brasileiro nega que a intenção seja criar uma base multinacional em plena floresta amazônica, ainda que esta tenha sido um dos subprodutos da operação da OTAN, realizada na Hungria há 2 anos. Cabe ao Brasil preservar os seus segredos. Muito do que poderia ser mantido em sigilo antes é hoje devastado pelos satélites de observação. Reconhecendo a importância do trabalho pioneiro do Teixeirão, o Exército Brasileiro concedeu ao SIGS a denominação histórica de Centro Coronel Jorge Teixeira. É uma justa homenagem àquele que legou às gerações posteriores uma escola militar ímpar, considerada a melhor escola de guerra na selva do mundo. Os candidatos aprovados no curso de Guerra na Selva do SIGS participam de uma cerimônia de entrega do facão do guerreiro de selva, realizada em um tapiri, típica estrutura construída pelos índios. No centro do dispositivo é aceso um fogo em torno do qual os guerreiros de todos os tempos reúnem-se para se proteger do tempo adverso e das feras, falar de suas conquistas e confraternizar. Nesse ambiente, nas margens do Igarapé Candiru, no Tapiri da Mística, em uma das bases de instrução do SIGS, o guerreiro de selva é graciado com o facão. O facão do guerreiro de selva é constituído de lâmina em metal preto fosco, de alta resistência, de duplo corte em formato de meia-lua. Em uma das faces, possui as inscrições Guerra na Selva e SIGS, seguidas do número de série. A outra face é personalizada com a inscrição do nome de guerra e do número de guerreiro de selva do detentor. Na extremidade do cabo, uma cabeça de onça, em metal dourado, representa o animal símbolo da guerra na selva. As tropas elites mais famosas do mundo não são identificadas somente pelo valor de seus combatentes, mas também se diferenciam por possuírem uma faca ou um facão que revela o significado histórico das instituições às quais pertencem.